Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, agradecendo demais a você que está nos acompanhando agora pelo canal 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, você que está no youtube.com/canal Viver Brasil. Você que está nos assistindo agora, estamos falando sobre as relações econômicas, né, do governo argentino. Falamos muito da Argentina, professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC, está aqui com a gente. Falamos muito do cenário da Argentina, professor. Eu quero aproveitar esse bloco para a gente começar a trazer muito do que essa relação, esse problema econômico traz para a América Latina como um todo, para o mundo como um todo, mas especialmente para o Brasil. A Argentina é um parceiro comercial importante para o Brasil. Como é que fica quando você tem um parceiro com tantos problemas econômicos e pior do que um problema econômico, com uma indecisão de posições muito complexas, né? Uma visão de futuro muito nebulosa. Como é que fica essa relação? Bom, a Argentina é um país que está bem próximo da gente do ponto de vista territorial, então é necessariamente um dos países que tem um contato econômico maior com o Brasil. É importante salientar que a Argentina, assim como o Brasil, fazem parte de um bloco econômico, que é o Mercosul, né, que foi fundado lá nos anos 1990, que é uma união aduaneira imperfeita, mas que ainda assim, né, com todas as suas imperfeições, fomenta o comércio entre os dois países. Há produtos muito importantes, né, no qual são produtos de trocas entre os dois países, inclusive o trigo, né? É bom a gente salientar, inclusive, agora, né, que a gente não tem tanta dependência da Rússia em relação ao trigo, e isso tem nos dado uma certa vantagem, porque nós importamos o trigo da Argentina, que é a nossa parceira comercial estratégica, que está aqui do nosso lado. Depois da China e dos Estados Unidos, que são dois países líderes nas relações com o Brasil, do ponto de vista comercial, a Argentina é um dos países que tem maior número de fluxos comerciais com o Brasil. Então, necessariamente, aquilo que acontece naquele país impacta diretamente o que acontece aqui no Brasil também. Os produtos que lá encarecem acabam dificultando o acesso dos mercados brasileiros. Então, nesse quadro, nesse contexto que nós estamos vivendo lá de grande oscilação do ponto de vista dos preços das commodities, sobretudo lá na Argentina, isso acaba afetando não apenas o Brasil, mas toda a América do Sul como um todo, que tem relações muito importantes com aquele país, né? Então, há diversos produtos que são muito importantes aqui dentro da nossa região e que só são produzidos pela Argentina. A Argentina tem uma capacidade agroexportadora muito importante na área de carnes, na área também de grãos. Então, nesse sentido, nós temos uma relação muito próxima com aquele país e, sim, de forma muito clara, essa indecisão, essa falta de estabilidade econômica que nós observamos agora naquele país impacta diretamente o Brasil, e não apenas o Brasil, mas outros países aqui da nossa região também. Professor, e quando a gente acompanha o noticiário, né, a gente já falou aqui no programa, né, da possibilidade da Argentina se transformar em uma Venezuela, e eu brinquei aqui já em algum momento que o Brasil, e qual que é a possibilidade do Brasil virar uma Argentina, né? A gente já sabe o cenário argentino, acho que ficou muito claro aqui nesse programa qual que é o cenário desenhado da Argentina. Mas a gente também não tá lá essas coisas, né? Essas Coca-Cola todas, como diria lá na roça. E como é que fica a situação do Brasil se a gente fizer uma comparação com a Argentina? Se falava muito, o Brasil vai virar uma Venezuela, e agora a gente pode falar do Brasil virar uma Argentina. Estamos perto de um descontrole de preços, como está acontecendo na Argentina, ou todas essas questões, né, a dolarização pormenorizada, nossa dívida ser em real e não em dólar, ou grande parte dela, isso nos distancia no que diz respeito a essa comparação com os argentinos? Fabiano, para responder de forma bem direta, nós não estamos perto daquilo que está acontecendo, nem na Venezuela e nem na Argentina. Embora alguns grupos políticos utilizem esse discurso de que nós estamos nos aproximando desses países, a realidade econômica do nosso país é muito diferente. Primeiro porque os nossos índices inflacionários, embora eles sejam bastante altos para o padrão anterior que nós vivemos, eles ainda estão sob controle, né? Eles estão mais ou menos perto da margem, né, que o Banco Central estabelece para que estejam os índices inflacionários. Então, por mais descontrolado que a gente ainda esteja, a gente ainda está sob controle muito diferente daqueles países que estão vivendo aquilo que a gente chama na literatura de
hiperinflação, tanto a Venezuela quanto a Argentina vivem esse momento, né? É importante dizer também que o Brasil tem uma economia que é quase a metade das economias, da economia geral da América do Sul. Então, a nossa economia é muito maior, né? Ela tem um ganho muito maior, tem uma balança comercial muito maior do que os países que nós estamos falando nesse momento, que é a Argentina e a Venezuela. Um outro fator que é importante para a nossa economia é a nossa variação. Nós não, embora nós sejamos ainda um país muito dependente da agricultura, né, principalmente nesse momento da pandemia, nós vimos que nós ainda somos muito dependentes da agricultura de exportação, nós ainda temos certa variação, nós temos um nível de industrialização que, embora pequeno, é maior do que esses países, e isso faz com que a gente tenha vantagens econômicas também em relação a esses dois países. Uma outra questão que é importante dizer é a questão da valorização da nossa própria moeda. Tanto a moeda argentina quanto a moeda venezuelana, elas são bastante fracas frente ao dólar, né? Isso faz com que haja um impacto direto também na questão relativa às reservas do país. O Brasil tem muito mais reservas em dólar do que esses dois países. Então, embora o Brasil não esteja naquelas maravilhas, né, não esteja no nível de grande prosperidade, nós estamos também vivendo os impactos tanto dos níveis inflacionários quanto também da crise internacional, né, que abarca todos os países, inclusive os Estados Unidos, que é a principal economia mundial. Ainda há uma distância muito grande entre o Brasil, a Argentina e a Venezuela, no sentido de que o Brasil tem uma economia muito mais preparada para enfrentar as crises internacionais do que esses dois países que nós estamos tratando aqui hoje. Muito bem, essa comparação Brasil e Argentina a gente gosta de dar uma rivalidade, né, professor, com os argentinos no futebol, né? Eu descobri recentemente, inclusive, que essa rivalidade entre nações não existe, é só no futebol mesmo. Os argentinos tratam muito bem os brasileiros, assim como a gente os recebe muito bem, mas no futebol tem essa rivalidade. E a gente, fazendo essa comparação Brasil e Argentina, a gente lembra, obviamente, de vários produtos. Você lembrou muito bem, né, do trigo, que abastece aqui o nosso mercado da agropecuária, da agricultura, né, que faz do agro ser tão forte. Outros produtos argentinos tendem a chegar mais caros para a gente, ou o contrário, essa crise fazer com que a gente, de certa forma, faça o que outros países fazem com a gente. Se aproveita da nossa crise para, de repente, comprar o nosso produto mais barato. Evidentemente que produtos, sobretudo produtos naturais, que são extraídos, né, da natureza, eles têm uma tendência a ficar mais baratos quando são importados lá da Argentina, né? Então, isso, de certa forma, favorece o nosso país em relação às compras que a gente faz naquele país. Um setor que nós ainda não falamos sobre ele, que é muito importante, é o setor do turismo, né? Além de produtos, nós temos uma relação de turismo que é muito importante principalmente com a região de Buenos Aires, né? Então, anualmente ou semestralmente, se a gente for pegar os números de pessoas que vão para a Argentina gastar na economia de lá, pessoas brasileiras que vão para lá gastar na economia, é um número bastante importante que tem uma diferença, né, do ponto de vista da economia daquele país. Então, se tornando mais barato viver na Argentina para aqueles que têm moeda estrangeira, e o real é uma das moedas que está mais valorizada do que o próprio peso argentino, isso facilita o nosso trânsito para lá, né? É necessário dizer que, na contrapartida dessa facilidade que o turismo traz, a questão que nós temos maior dificuldade se relaciona ao setor aéreo. Então, nós temos bastante dificuldade nos preços que vêm sendo elevados nos últimos meses em relação às passagens aéreas para a Argentina e para qualquer outro destino do mundo. Então, nós temos maior facilidade para comprar lá na economia argentina em razão da valorização maior da nossa moeda, mas é mais caro ir para a Argentina nesse momento, né? Ainda assim, é importante dizer que há produtos, né, inclusive produtos que são frutas, legumes, produtos mais de agroexportação, que estão vindo para o mercado brasileiro com preço menor, né? Exatamente em razão dessa crise que a Argentina tem vivenciado. E aí, junto com essa questão, se a gente tem aquele produto que vem mais barato, a gente pode acontecer, professor, da gente ter aquele efeito argentino no Brasil, nos pequenos, como acontece com o efeito chinês contra os pequenos, digo os pequenos agricultores, por exemplo, que podem, de repente, ter dificuldade num combate ao preço argentino devido a
essa tarifa, essa moeda tão fraca, né? O peso argentino está realmente vivendo um bolero, não, um tango, né? O tango da tristeza, né? No que diz respeito à moeda. A gente pode ter esse panorama aí, uma crise reversa, ou seja, o nosso produtor, o nosso pequeno empreendedor ter dificuldade de enfrentar esse preço? Bom, esse é um problema para a diplomacia dos dois países, tanto da Argentina quanto do Brasil, né? Nos últimos anos, nós vimos um distanciamento entre os dois presidentes, Fernandes, de esquerda, lá da Argentina, e Bolsonaro, aqui no Brasil, de direita. Inclusive, o presidente Bolsonaro se recusou a estar presente na posse do presidente Fernandes, quando ele foi eleito, né? Agora, o Brasil muda de presidente, né? Ou mantém seu presidente, mas as relações entre os dois elas foram melhoradas, elas estão mais amistosas. Inclusive, isso se deve ao embaixador da Argentina aqui no Brasil, Daniel Scioli, que é um nome muito importante dentro do espectro ideológico do kirchnerismo, né, ali dentro da Argentina. E isso é, portanto, um desafio para a diplomacia. Caso haja uma desvalorização de grupos produtores dentro do Brasil, é necessário que os países entrem em um acordo em se tratando de países que são parceiros comerciais de uma longa data, né, e que inclusive fazem parte do mesmo bloco econômico, o Mercosul, de travarem determinadas negociações para evitar que isso aconteça. O Brasil e a Argentina são países que têm uma classificação de serem países protecionistas, ou seja, países que protegem os seus mercados produtores. Então, nesse aspecto, é necessário que seja alertada a diplomacia dos dois países para que nenhum dos setores brasileiro e nem argentino venha quebrar em razão dessas trocas comerciais realizadas entre os dois países. A nossa perspectiva é melhorar as condições econômicas e não criar empecilhos para o desenvolvimento, né, e para a manutenção de alguns setores produtivos no Brasil e na Argentina. Perfeitamente. Ô professor, quero te agradecer demais, viu, por essa aula aqui de Argentina para a gente. Agradecer aí o IBMEC, a Thaís, que é assessora de comunicação, me passou alguns contatos interessantes. Eu fiquei com alguns contatos aqui na agenda, porque eu sei que está todo mundo de férias na faculdade. Falei assim, vou eu fazer o contato, né? Porque a Thaís deve estar de férias também. Então, tive essa feliz entrevista aqui, foi muito bacana mesmo. Eu acho que quem assistiu esse programa tirou um pouco das dúvidas do noticiário, né? Que olha no noticiário, vê a Argentina de um jeito, o Brasil de outro, essas comparações. E além do mais, né, professor? Acho que para a gente fechar, acho que não dá nem para comparar Brasil e Argentina, né? No que diz respeito à economia, por enquanto. Pelo menos ainda estamos longe de uma comparação. E no futebol também, né, professor? Futebol a gente está na frente também, né? Obrigado, viu, professor? Imagina, um prazer poder falar com vocês. Contem sempre comigo, tá? Eu conversei com o professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC, e o nosso Economia Agora fica por aqui. A gente volta numa próxima edição. Até o próximo Economia. E agora?